Bom dia, pessoal. Tá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Wilson. Eu sou engenheiro de aplicação na Armstrong. A Armstrong é uma empresa canadense que já está no Brasil desde 2012, com fábrica instalada em São Paulo, onde nós fazemos todos os trabalhos de montagem, testes e configuração das bombas. Vamos aí rapidamente para a gente também não perder tempo. A Armstrong, ela nasceu como uma empresa fabricante de bombas e aos poucos foi migrando, além da parte de transferência de calor, que todo o processo de bombeamento é uma transferência de calor. Você, através da água, você circula na serpentina, que faz a troca com ar, e a água quente que você tem após o farcoil, você traz para o chiller para fazer uma outra transferência de calor, que transfere com gás do evaporador, depois no condensador, para outra transferência de calor no circuito de condensação com as torres. Então é sempre um processo de transferência de calor. Por isso é importante ter um sistema de bombeamento confiável, porque senão o ar quente que tem que ser resfriado não vai ser resfriado, e aí são vários problemas que causam as instalações com sistemas de expansão indireta. A questão do fluido, a vazão, ela é outro fator importante que tradicionalmente nos sistemas de bombeamento são relegados, ou seja, por uma questão de dificuldade de medição de vazão, por uma dificuldade de equipamentos que são mais custosos. Então muitas vezes nas CAGs não se tem a informação da vazão, somente temperatura e pressão. Então todo o sequenciamento de uma central de água gelada, ela fica prejudicada, porque a relação vazão e ΔT é a carga térmica. Então, se você conhece a carga térmica demandada e até uma carga térmica produzida, você pode sequenciar seus chillers da forma mais eficiente. Ou seja, a vazão informa, como nós falamos no começo desse coisa. E a Armstrong, com os sistemas que ela possui, ela tem a capacidade de, independente de sensoriamento externo, fazer a medição de vazão com uma precisão de mais ou menos 5%. Eu vou mostrar isso para vocês à frente. E outro conceito que a Armstrong trouxe também, saindo da mecânica, mas partindo para a eletrônica, ou seja, deixando de ser uma empresa puramente mecânica, para os conceitos de controles baseados na demanda e hoje a digitalização. O que é um controle baseado na demanda? A base de um projeto de ar-condicionado é a carga térmica. A carga térmica é calculada para o pico, condição de operação, ocupação, temperatura, tipo de prédio. Só que esse pico ocorre 10%, vamos falar, um lugar muito quente, 20% das horas de operação. Então você não tem um sistema que é para operar a plena carga. Então quando você fala baseado em demanda, o que? O frio, hoje, vocês são mais acostumados do que eu, apesar de eu já morei aqui há 30, quase 40 anos atrás em Vitória. A variação de temperatura, ela é bem distinta quando você pega um inverno, um verão, durante a madrugada e durante o dia. Isso varia a demanda, sem contar o número de pessoas que estão no ambiente, ou então o tipo de aplicação. Então, essa variação de demanda, hoje, os controles, eles olham um sensor de pressão diferencial, se a pressão aumentou ou diminuiu, só que não tem uma resposta. A Armstrong criou um sistema de controle que ela monitora constantemente a vazão.
E se a carga térmica demandada ela aumentou, obrigatoriamente ela vai exigir mais vazão. Então nós aumentamos a vazão. Se a demanda térmica diminuiu, obrigatoriamente é menor vazão. Então nós diminuímos vazão. Então todos os sistemas de controle nossos, tanto para controle de rotação da bomba, quanto para otimização do CAG, é baseado na demanda. Tá? E a digitalização, que é um caminho sem volta, que todos os equipamentos têm capacidade hoje para subir os dados da nuvem. E na nuvem, softwares analíticos fazem toda a verificação por inteligência artificial e você consegue ver a tendência, vibração, potência, temperatura, e aí você começa a poder mandar informações para o mantenedor, o operador, que um sistema vai dar defeito. Então vocês passam a poder fazer a preditiva e não a corretiva. Ou então fazer uma preventiva sem saber se realmente você vai precisar dela. Então vamos mais para frente. Diferenças de conceito. Aqui você está acostumado, bombas em base de concreto, base de inércia, base estruturada, sensor de inversor de frequência instalado no aparelho, instalado no painel, sensor de pressão instalado na tubulação. Toda a parte de instalação com juntas flexíveis, todo o conjunto. A Armstrong, ela oferece esse produto, seja bomba dupla ou bomba simples. Instalação. Nós temos um acessório que substitui todos os componentes da sucção, filtro, curva, totalmente pela guia de sucção. Na descarga, junta flexível, válvula de retenção, válvula de balanceamento, nós substituímos pela válvula de tripla função, chama Flowtex. Com isso, você dependura a bomba na tubulação. Custos de instalação, menor custo de soldador, menor custo de tubulação, juntas flexíveis você elimina, base de inércia você elimina, base de concreto. É uma instalação limpa, rápida e quem faz passa a sentir que é vantajoso, principalmente quando você tem projetos com grande número de bombas. E um detalhe, espaço ocupado. Tá? Conceitos de controle para bombeamento. Sensor instalado que vocês encontram sempre, logo após as bombas na saída da casa de máquina no barrilete. O que a norma manda? A 90.1 de eficiência energética. No ponto mais crítico, onde você quer garantir que você tenha uma vazão de água naquele ponto. Nunca pode faltar água. Você coloca o sensor lá no extremo, monitorando a perda de carga do cavalete e manda o controle para a bomba. Se aquele ponto está tendido, a bomba mantém a rotação. Se está com maior pressão, diminui a rotação. Menor pressão, aumenta a rotação. Eu pergunto para vocês, quem já viu instalação desse jeito? Pouquíssimos. O pessoal não instala. O instalador não instala porque ele não tem uma infraestrutura de automação, o controle vai gerar um custo de passar cabo, o sensor, ou seja, a norma fala, mas ninguém instala. Onde coloca o sensor na cabeça da bomba, a bomba fica sempre em alta rotação, varia pouca coisa, não gasta, a economia de energia é baixa, problemas de pressurização muito grande que começa a romper acoplamentos, flanges, acoplamento de atuadores que não conseguem fechar. São vários problemas que vocês já devem ter enfrentado. Por quê? Uma bomba fica constantemente mantendo a pressão alta. Antigamente o pessoal instalava a 2/3, mas isso aí está bem em desuso. O que acontece? Qual que é a causa disso no que diz respeito à eficiência do sistema? Esse ponto o projetista definiu. Carga térmica vazão. Esse ponto é perda de carga. De acordo com a tubulação que foi definida para conseguir atender todos os condicionadores, ou seja, todo esse trajeto aqui,
aquela vazão máxima vai gerar uma perda de carga em tubo, serpentina, válvula. Essa perda de carga é um valor que tem que ser atendido pela bomba. Então, quando você tiver a máxima vazão, a bomba tem que conseguir atender aquela pressão. Se ela não conseguir, vai faltar água. Isso é a regra. O controle, o que o pessoal faz? Coloca o sensor embaixo, logo após a CAG. O set point igual à altura da bomba. Então, por exemplo, uma bomba de 40 metros, 4 quilos. Bom, é o set point. Acabou. Vai controlar. Faz uma automação, uma curva de controle, que é uma reta. Reduziu 50% de carga. Velocidade, que era rotação, ela reduz para cá. Tem economia? Tem. Uns 30%. Só que tem um detalhe. Nós reduzimos somente 50% de uma equação que é vazão vezes altura. Altura você não mudou. Ficou 100%. Então você reduziu um fator. Logicamente, a economia foi somente parcial. E você manteve a pressão sempre alta, aquela pressão que eu falei. Qual a alternativa que temos? Com o conceito de medir a pressão no ramal, você passa a ter um set point mínimo para aquela região. Então já não é aquele set point de 4 quilos. Com isso, a resposta do sistema com o sensor aqui em cima é como se tivesse uma curva equivalente à curva do sistema. A curva do sistema, essa vermelha, ela tem a forma exponencial. Por quê? A perda de carga gerada na tubulação, ela é o quadrado da velocidade. É exponencial, não é igual corrente elétrica, que 10% de aumento de corrente elétrica aumenta a tensão 10%. Não. Aumentou a vazão, a velocidade, tantos por cento, a perda de carga vai ser o quadrado desses tantos por cento. Tá? Então, esta é a curva de resposta. Então, quando o sistema tem um sensor lá no fundo, essa é a trajetória. O que a Armstrong bolou e fez? Ela não coloca o sensor, porque nós temos um sistema que nós falamos sensorless, sem sensor. Mas criamos um controle que é embarcado em cada bomba com esse perfil. Quando a vazão cair para 50%, lembra que eu falei? A fórmula é vazão e altura. Eu caí 50% quase. Então, dois fatores reduziram ao mesmo tempo. Este processo aqui pode trazer uma economia em relação ao outro de quase 50% menos consumo de energia. E outro fator, a pressão que você vai manter na linha, ela caiu significativamente. Então os riscos de o sistema trabalhar com sobrepressão e provocar vazamento ao longo do tempo com a vida útil, reduz. Então esta é a técnica que a Armstrong usa. Nós criamos essa curva de controle. E com isso nós conseguimos controlar a velocidade dos equipamentos nossos, nossas bombas, sem a necessidade de um sensor externo. Eu vou explicar isso mais para frente. Rapidamente, passando para vocês aqui, para vocês verem o custo de energia. Aqui em cima é o projeto com uma bomba de 32 HPs, trabalhando aqui. Se eu reduzir a rotação, só uma rotação aqui, desse ponto para esse ponto, ou seja, de 100 para 80, eu já reduzo 15% no consumo de energia. Para você ver como manter um sistema pressurizado é gastar energia. Se você reduzir a vazão
com uma válvula de 2 vias, ou seja, estrangulando o sistema, com a rotação ainda constante, você reduz mais 29%. Eu brinco aqui, é aquela situação. Acelere e puxa o freio de mão. Você está mantendo a rotação no motor alta, querendo, mas está puxando. Desgaste do equipamento. Com a inversor de frequência, aquele ponto, lembra que eu falei, criava um set point aqui em 80. Quando a rotação, a vazão, ela tende a cair, ele vai controlando, se mantendo no azul. Então ele volta para aqui, ó, cai, e eu consigo daqui para cá mais 26%. Agora, quando usarmos o sistema da Armstrong com a curva quadrática, eu saio desse ponto para esse ponto, a mesma vazão, só que eu economizei mais 50%. Ah, mas o sistema vai funcionar? Vai, porque o que ele está precisando nesse momento, senhores e senhoras? É isso aqui, ó. Esta pressão, eu estou deixando isso aqui. Eu ainda deixo um pouco mais, para garantir que o sistema sobre alguma coisa. Mas a diferença significativa é economia de energia. Controle que eu falei, o sensorless. Nós somos fabricantes de bomba. Essa curva, nós gravamos ela no controlador que está preso na bomba. Várias velocidades e vários pontos de vazão e altura. Isso está gravado. Quando o sensorless opera, ele faz essa montagem aqui, ó. Deixa eu completar ela, daí eu explico para vocês. Opa. O que é isso? Esta curva é uma curva típica de bomba. A altura, que é pressão, e vazão. Várias velocidades, rotações. A cinza é a curva do sistema, que é baseada na altura e vazão. Todo sistema tem essa curva, que é quadrática em função da perda de carga. Esta curva verde é a curva que o nosso sistema de controle cria na bomba, que é por onde ele vai fazer o controle. E eu espelho isso aqui nessa curva, potência por vazão e potência por velocidade. Esta área é a área em que as variações de demanda vão provocar variações de vazão e o sistema vai olhar se ele está ou não dentro da faixa de controle. Como? Vou aumentar aqui, desculpa, ou fechar uma válvula e diminuir a vazão. Alterou, reduzindo a vazão, a curva do sistema. Olhando em termos de potência, a vazão caiu, e aqui em potência, a potência diminuiu. Ah, mas como é que você sabe que a potência diminuiu? Porque o inversor, todo mundo já deve ter visto que o inversor sempre está medindo a potência em tempo real. Você sempre tem lá que tantos quilowatts, variou a vazão, aumenta para cima, vazão menor para baixo. Então, eu tenho este é o meu sensor. Eu meço isso aqui e eu sei a velocidade, que eu estou lá com 50 Hz. Fechou uma válvula, diminuiu a vazão, diminuiu a potência. Se ninguém mandar, ele vai continuar com 50 Hz. Então o que faz? Ele estava em 60 Hz. Diminuiu a vazão, caiu a potência. Mas eu estou em 60 Hz. Mas o controle vai falar o seguinte: você está fora da curva. Olha lá, está fora da curva. Todo mundo aqui já usou o Waze. Você traça a rota para casa, você virou na rua errada, ele fala, recalculando, volta para a curva. É isso aqui, ó. Quando é para voltar para a curva, ele desce, fala, volta para cá. Como que ele faz voltar para cá?
reduzindo a rotação. Este é o modo que nós fazemos o controle, sem um sensor externo. O nosso sensor é a potência e velocidade. Se você aumentar a demanda, ou seja, maior vazão, provocou o quê? Aumento de potência. O que eu faço? Eu quero voltar para a curva. Aumenta a rotação. Então, este que é o controle, e é o controle por demanda. E sempre buscando esta curva. Esta é a curva de controle. Tá? Podemos ajustar essa curva de controle quando eu preciso mais vazão? Sim, é só aumentar ela. Então, a partir desse ponto, todo o sistema vai demandar mais rotação para a mesma vazão. Tá? Como nós medimos a potência e a velocidade, e eu tenho aquele mapa de desempenho, eu sei a todo momento, associado a isso, qual que é a vazão do sistema. Então, a nossa bomba se transforma em um medidor de vazão, com uma precisão de mais ou menos 5%. E quem já usou um medidor de vazão desse tipo, ultrassônico ou então eletromagnético, sabe que é muito caro. E sem contar que muitas vezes eles estão em tubulações de grande diâmetro para grande vazão. Quando a vazão diminui, o erro dele aumenta. Enquanto provavelmente eu vou ter lá 1, 2 ou 3 bombas em paralelo. Então a vazão está distribuída. Então eu consigo ter maior precisão em toda a faixa. Tá? Então a nossa bomba é um medidor de vazão. E com isso também, eu tendo potência, velocidade, vazão, eu calculo também a altura. Então ela mede também a altura manométrica, informa em tempo real para vocês isso. Tudo no display. Que é essas informações. Em tempo real, eu falo vazão, altura, rotação, potência absorvida, tensão do motor e corrente no motor. E por que vazão é tão importante? Porque com a vazão eu consigo saber se o meu sistema está atendido ou não e fazer a maior ou menor rotação. Com a vazão, juntamente com as informações de temperatura, eu posso calcular como que está a demanda e a produção de água gelada do sistema e sequenciar os chillers, trabalhando com os chillers na faixa de melhor eficiência e não esperando o chiller chegar no 100% para depois chamar um outro chiller, ou então quando muitas vezes a temperatura de saída do chiller, que é 7 graus, já está em 7,5, 8, 8,5. Você está gastando energia trabalhando em ponto não eficiente. Por quê? Você não sabe vazão, você não fez o cálculo. Então por isso que nós falamos que a vazão informa. Como eu falei, nós temos a função equivalente de um CLP carregado nos controladores das bombas. Todas as bombas nossas são com um controlador embarcado. E com isso eu controlo já a velocidade. Tipos de controle, são várias técnicas. Opções, controle quadrático, que é para velocidade variável, medição de vazão, constante para primário constante, condensação constante, também ele trabalha muito bem. Operação de bombas em paralelo, eu vou mostrar para vocês também. Controle quadrático, vazão constante, pressão constante. BMS, todas as bombas, todos os controladores são com protocolo aberto, tanto backnet quanto Modbus. E todas as informações podem ser coletadas pelo BMS. E tem aquela situação, não, o cliente, por uma questão do processo, ele quer colocar o sensor no final da linha, são vários ramais, tem vários sensores. Ele pode não usar o controle sensorless, fazer o controle BMS, mas usar a vazão. Mesmo que eu não faça o controle sensorless, eu posso fornecer a medição de vazão para os clientes. E os dados são fornecidos da mesma forma que um chiller fornece todos os dados, aquele mapa de pontos,
que são levados para o BMS. Secundário variável ou então secundário distribuído. Operação de bombas em paralelo, que vocês muitas vezes conhecem, veem e consideram que não funciona direito. Todo sistema com BMS tradicional, ele sequencia as bombas, ou seja, faz o estagiamento por velocidade. O que é o estagiamento por velocidade? Aumenta a rotação até 90, 95% da capacidade de rotação lá, 55 Hz, ou por rotação RPM, 3.500 RPMs. Só depois de atingir esse ponto máximo aqui, que ele chama a segunda bomba ou a terceira bomba. Funciona, funciona. Só que trabalha com baixa eficiência ou pode até levar a cavitação. Como nós trabalhamos? Esses controladores das bombas nossos, cada bomba tem o seu controlador. Eu posso pegar até 4 bombas, passar uma rede, que é um par trançado, e as 4 bombas se conversam. E elas operam como se fossem ligadas a um CLP que controlaria elas. Então elas operam em conjunto, fazendo rodízio, detecção de falha, todas o sequenciamento. E o estagiamento por eficiência e não por velocidade. Nesse exemplo, vou mostrar para vocês, são idênticos, mesma vazão, mesma eficiência, mesma potência. Vamos partir o sistema. Partir o sistema ao aumento de vazão na curva do sistema. Quando chegou nesse ponto, observa que nós ligamos pela Armstrong a segunda bomba. Daí, a partir desse ponto aqui, ele continua 1, nós vamos para 2 bombas. Vamos para o próximo ponto. Olha lá. Aumentou a vazão de novo até esse ponto com 2 bombas, enquanto esta bomba aqui chegou daqueles 90, 95% que eu falei para vocês. Primeiro detalhe, consumo de potência. 2 bombas em paralelo, 20%. Uma bomba a 100% quase, 30% de consumo. Por quê? Olha o ponto de eficiência que ele está trabalhando. Olha o ponto que as duas bombas em paralelo, dividindo a carga, elas normalmente trabalham no ponto de maior eficiência, menor consumo de energia. Vamos continuar aumentando a carga. Aqui, chamou a segunda, aqui vai chamar a terceira, e vai-se até o ponto de estresse de 2 bombas na máxima rotação, atendendo o sistema, mesma vazão. Só que olha a eficiência que as 3 bombas estão trabalhando, 40% de consumo. 2 bombas à máxima carga, 70%, 75%. Opera igual? Opera. Consome igual? Não. Mais eficiente. E sem contar para manutenção. Rotação, vazão dividido por 3. Rotação, vazão dividido por 2. Essas 2 bombas aqui estão lá no fundo, alta rotação, desgaste maior do que essa aqui. Vida útil menor. Tá? É um detalhezinho, mas você vai pagar mais por energia, você vai pagar mais por manutenção. Isto pode levar a, finalizando, se eu for para o máximo, tá? Aí, chegou no máximo, está tudo igual, porque são bombas iguais. Você pode ter até 30% num sistema que roda 24 horas por dia, é muito dinheiro que você economiza. Podemos controlar um limite de vazão máximo. Esse ponto aqui é importante. Quantas vezes vocês, na hora que estão partindo o sistema, operando o sistema, vocês veem, mas a bomba tinha uma altura manométrica do ponto.
Por que controle por pressão quadrática? Olha a barreira que ele faz em relação ao controle por pressão constante. Olha a diferença: menor rotação, economia de energia. Outro ponto aqui: muitas vezes o pessoal fala pra gente: eu não preciso de controle para bomba constante, eu vou ligar e vou ajustar a válvula para manter. Tá bom. Mesma coisa, vazão do projeto, altura diferente, aumentou a rotação. O que o controle faz? Ele ajusta a rotação automaticamente. Sujou o filtro, cairia a rotação, cairia a vazão, ele aumenta a rotação. Limpou o filtro, aumentaria a rotação, ele ajusta a rotação. Um chiller sozinho operando, quando o limite é 3, maior vazão, ele diminui a rotação. Então o segundo se ajusta, ou seja, o sistema vai estar sempre com a vazão do projeto, economizando energia. Isso aí vocês devem ter visto várias vezes no campo. A questão do sistema em nuvem, como eu falei para vocês, tudo hoje pode ser carregado em nuvem e tem um software analítico que fica monitorando. Esse controlador que tem em todas as bombas nossas, ele tem um medidor de vibração. Aquela velha dificuldade de vocês de periodicamente ter que ir lá ficar medindo vibração para ver se está ruim, isso aqui está medindo minuto a minuto e guardando. E aí ele analisa: a vibração está passando o limite, passou no limite de atenção. Ele manda um e-mail, um SMS para o mantenedor: olha, a vibração está muito alta, atingiu o limite de alarme, já está no alarme, para você poder agir antes de dar o defeito. Às vezes é o rolamento de motor, às vezes é uma cavitação, temperatura. Então essa ferramenta nossa, que é o chamado Pump Manager, permite manter o sistema operando e não atuar nele depois do defeito, tentar atuar antes do defeito. Sem contar informações sobre consumo de energia, vazão, ou seja, todas as informações que podem ser coletadas. E basicamente aí é todo o suporte que nós damos, desde o projeto, instalação, startup, o sistema Pump Manager, peças e atualização também. Sistemas que nós atendemos dentro de uma central gelada: bombas simples, bombas duplas, os acessórios de instalação, separadores de ar, trocador e tanque de expansão. Rápido, rasteiro. Espero que tenha ajudado vocês. Se tiver dúvida, quiser alguma informação, acho que o tempo está dentro do tempo. Aí, 5 minutos. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Vou só agregar um negócio. Uma vez eu li um artigo, tem esse artigo ainda guardado na CARRE até hoje. Acho que é da década de 80. É muito antigo, mas tem ele guardado. Teve um projetista, não sei qual, eu só esqueci o nome do país agora, ele fez uma junção de 4 bombas. Pegou uma bomba assim, a outra assim, outra para cá e outra para cá. É como se fosse um xadrezinho só com 4 pecinhas. E aí, eles levaram em consideração uma coisa que, só para agregar aí, eu já entendi tudo isso. Só que naquela época ainda não existia esse sistema de controle que está tendo hoje. Só que eles levaram em consideração nessa época também, para não ter essa perda muito grande aí, que vai impactar na energia elétrica, ali que eu entendi muito bem, eles levaram em consideração a energia térmica. Só que o que acontece? Na década de 80 para a década de nós estamos vivendo hoje, a temperatura se levou no mundo afora todo, não é só o Brasil, isso se levou no mundo afora. Só que eles levam em consideração, que não foi dito aí, que vai impactar com certeza na energia, porque o Brasil é um país tropical. Como ele falou, o rapaz falou de Piauí, que a caloria ela é muito maior que aqui. Rondônia também é um calor extremo o ano todo. Teresina é terrível. Teresina também. Entendeu? Então, meia-noite em Rondônia, por exemplo, tem cara caindo na lagoa, porque ele não está aguentando. Isso é a realidade, é a verdade que acontece lá. Então, eles levam em consideração a energia térmica da água que está correndo ali dentro. Ali. Então, a energia térmica, eles olham mesmo para a questão mesmo, que um projetista vai levar mesmo dentro do computador, que é aquela parte lá que vai troca de câncer,
meridiano, então aquela questão todinha que o cara já vai olhar, a engenharia vai olhar aquilo ali, porque também tem que ser levado em consideração que às vezes o problema não está no projeto que o cara projetou tudo certinho ali. Às vezes o cara também precisa levar em consideração a parte externa também, entendeu? Porque mais hoje, que em muitos lugares nós utilizamos sistemas com chiller a ar, tá? Vai ser um problema cada vez maior a elevação da temperatura. Não, já terminei, 5 minutos. Daí eu abri para bate-papo. Ah, tá. Não deu pau nenhum, não. Então, o pessoal está só completar. Essa elevação de temperatura, a capacidade dos sistemas, porque não são projetados para 40, 50 graus. Então, por exemplo, o chiller ar, o limite dele é a temperatura ambiente, a capacidade. Se hoje era 35, né? Imagina. Você entendeu o que eu falei, né? A condição ambiental está se elevando tanto que a capacidade dos sistemas vão ter que ser repensados. Eu falo para você, Cuiabá, eu lembro de uma obra, uma centrífuga em que, o que vocês estão acostumados? 29,5, entrada de água. Era 38. Entrando. Nossa Senhora. Por quê? Cuiabá é um caldeirão. Apesar que o pessoal fala com tudo, quem vai a Cuiabá, sabe, é 38,5. Você entrava na CRG, dá uma dó do operador da CRG. Tá? A condição do chiller, a temperatura de condensação, do mesmo jeito, a temperatura do ar externo para o chiller ar, os equipamentos vão ter que ser repensados. Porque se subiu a temperatura, ele não vai conseguir fazer a toca, o sistema de condensação vai prejudicar a capacidade do chiller. A capacidade do chiller, que seria 1000 TR, ela vai cair. E no caso da parte de água, tem que pensar nos isolamentos. Será que o isolamento vai conseguir, se você não vai ter que aumentar a espessura do isolamento, senão você não vai conseguir ter água a 7 graus. Você vai ter maior dissipação. Então é um processo que essa situação, desculpa.